Então, pessoal, vamos dar sequência aqui. Então, ó, a gente ligou, né, a nossa programação. Então, habilitou semáforo, deixou nossa linha verdadeira, acionou a instrução de temporização, né? Ele acionou a nossa saída .dn aqui, que ligou, né, a luz verde, que é a nossa saída 0. Vamos ver como ficou aqui no emulador? Daí, se a gente for vir aqui, né, botão direito, propriedades, I/O Data, ó, se a gente for ver aqui, ó, tá vendo, ó, a nossa saída do PLC já ligou a saída 0, que a saída 0 quer dizer o quê? Que é o semáforo, beleza? Vamos fechar aqui. Beleza. Pessoal, vamos fazer melhor aqui, ó. Vamos colocar esse liga aqui como se fosse uma entrada física real. Então, vamos usar ela aqui como esse nosso local data 1 aqui, ponto 0. Daí a gente pode ligar pelo emulador. Vamos fazer essa mudança aí. Vamos voltar em semáforo. Então, ó, lembrando que quando eu ligar, receber um sinal de entrada, eu vou acionar in_0. Então, o que eu tenho que usar na minha programação? In_0, que eu vou receber um sinal de campo, beleza? In_0, beleza? Vou dar o nome dele de liga. Edição liga, beleza? Então, a minha entrada, a minha memória, quando receber um sinal de campo, eu vou acionar a minha entrada no programa, certo? E vou dar início à minha programação, beleza? Vamos fazer o teste aqui, vamos fazer o download. Beleza, tá vendo? Ó, que não tá verdadeiro nossa linha de programação. Então, vamos lá no emulador de novo, botão direito, propriedades. I/O Data. Então, ó, vamos dar um pulso aqui na nossa entrada. Ó, se for ver, ó, já deu início aqui a nossa programação, certo? E vai acionar a saída 0. Beleza? Vamos partir desse princípio aí, que vai ser melhor o aprendizado, beleza? Vamos dar sequência aqui. Então, ó, vamos deixar offline. Beleza. Então, ó, para a condição de semáforo, né, a gente tem que ter a sequência que é verde, amarelo, depois vermelho, correto? Então, praticamente essas três linhas vão ser iguais. Então, se eu tenho 3 cores, eu já vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, deixar meio que pronto essas 3 linhas, beleza? Então, ó, se a gente seguir a nossa linha de raciocínio aqui, ligou, vou acionar semáforo vai acionar a segunda linha, né, que vai acionar um temporizador, vai contar o tempo e vai ligar verde. Então, qual que é a minha próxima etapa? A minha próxima etapa é essa linha 2 aqui, que é ligar o quê? Um amarelo. Então, aqui tem que ser o quê? A nossa saída 1, que eu vou ir para a minha segunda condição. Vamos dar um nome para ela de amarelo. Beleza? E aqui, que eu preciso que essa linha seja verdadeira. Eu tenho que ligar o quê? Verde, porque quem vai dar a condição para que o meu amarelo acenda é a luz verde, beleza? Então, aqui eu tenho que mudar o temporizador, tem que ser o tempo 2. O mesmo temporizador que está da linha do verde não pode ser da linha do amarelo, beleza? Então, o DN também tem que mudar. Tempo 2 também, ele tem que seguir o mesmo temporizador da mesma linha. Beleza. Então, quando eu acionar aqui, né, quando essa condição minha da linha 2 de programação for verdadeira, né,
eu tenho que fazer o quê? Que amarelo, né, seja verdadeiro, mas que ele mantenha verdadeiro até que eu mude a condição de programação, que eu vou para a próxima linha. Então aqui eu tenho que fazer o famoso selo, que a gente fala aí em programação. Então, quando esse cara for verdadeiro, eu tenho que selar essa linha para que ele próprio mantenha essa linha verdadeira até que mude a minha condição. E qual vai ser? Então, eu tenho que colocar ele aqui, ó. Copiar aqui e mudar a minha descrição. Out underline 1. Certo? Que vai ser uma amarelo. Então, essa condição de amarelo aqui, ele vai selar aqui, certo? E vai ficar contando o tempo até a minha condição mudar pro vermelho, beleza? Mas só que, se a gente for ver aqui, ó, quando o meu verde estiver acionado, né? Eu vou dar condição pro amarelo também ficar acionado. Porém, eu vou ter um problema, né? Se o meu amarelo acender, o meu verde ele vai estar aceso. Por quê? Eu não tenho nenhuma condição aqui que vai desligar o meu verde quando o meu amarelo acender. Então, o que eu faço nessa condição? É o chamado intertravamento. Então, eu tenho que ter uma condição que quando o meu amarelo acender, o meu verde não pode ficar aceso. Porque, imagina, o amarelo e um verde aceso. Daí vai dar um problema, né, no trânsito. O cara, eu posso passar, eu tenho atenção, vou ter que ter atenção. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar uma outra instrução normal fechada para que quando o amarelo acionar minha saída for verdadeiro, aqui não pode ser verdadeiro. Eu tenho que desligar a minha saída. Saída verde, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, amarelo. Quando a minha linha amarelo for verdadeiro, eu vou desligar a linha verde, beleza? Vamos apagar aqui, vamos dar um Enter, vamos descarregar o programa e fazer o teste aqui, beleza? Vamos fazer um download aqui, ó. Só nessa condição. Download. Quero ficar em War Mode. Beleza. Então, ó, vamos dar um pulso aqui na nossa entrada, né? Vamos para iniciar a nossa lógica do semáforo aí. Beleza? Só para vocês terem noção, né, de como é o programa. Tá vendo aqui, ó, o normal fechado nosso? O normal fechado, quando ele a condição dele descrita, né, não tiver escrevendo, né, que a gente fala é o ligado, em verdadeiro, ele vai estar sempre dando condição verdadeiro para a linha, beleza? Igual aqui, ó, tá vendo? Ficou verdinho. Ele está dando condição para essa linha aqui. Mas quando a nossa saída out 1 for verdadeira, ele vai ficar falso. A gente vai ver isso na prática agora. Então vamos lá ligar, né, a nossa entrada. Vamos dar um pulso aqui, né? Beleza. Começou a contar o tempo. Beleza, ó. Começou a contar o tempo de verde. A hora que ele acionar o amarelo, ele vai desligar verde. Beleza? Então, agora a gente tem que ir para a nossa próxima etapa, que é o quê? O vermelho. Beleza? Vamos deixar em offline aqui. Beleza. Então, a condição em vermelho, ele praticamente vai ser igual a amarelo. Beleza? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos usar... Então, vamos do início, né? Então, vamos colocar aqui a condição, né, para que inicie esse programa, essa linha de programação, para que seja verdadeiro. Então, ó, eu tenho que colocar aqui Alt 1, né? Que eu tenho que a minha condição amarela tem que dar início para a condição vermelha, certo? Vou usar o temporizador 3. Lembra, o temporizador não pode ser o mesmo.
Porém, aqui também eu tenho que mudar, colocar a condição DN do temporizador 3. E aqui eu vou usar a saída, se eu estou usando a saída 1, eu vou usar a saída 2. Como se fosse o vermelho. Vou editar, vou dar um nome de vermelho para ela. Vermelho. Beleza. Beleza. Lembra que eu tenho que fazer o selo. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer o selo aqui, porém, quem vai fazer o selo é minha própria ATE vermelho. Então é Alt 2. Então, pessoal, beleza. Criamos aqui a nossa condição da linha vermelha. Mas só que, se a gente analisar aqui, ó, quando a minha linha vermelho for verdadeiro, né? Amarelo também vai. Por quê? Eu não vou ter nada que desliga essa linha, nada que deixe essa linha falsa. Então, o que eu tenho que fazer? Um outro intertravamento, que é o quê? Eu tenho que colocar vermelho nessa linha, para que quando a minha linha vermelho for verdadeira, eu não quero que a linha amarela seja verdadeira. Então, eu tenho que fazer um intertravamento. Então, eu tenho que colocar aqui a saída 2. Beleza? Então, quando a minha linha vermelha for verdadeiro, a linha amarela tem que ser falsa. Beleza? Show de bola. Vamos analisar a linha do vermelho agora. Então, aqui, ó, quando a minha linha vermelho for verdadeiro, beleza, né? A minha linha amarelo vai desligar, porém, quando o amarelo desligar, for falso, eu vou dar início à minha linha verde, certo? Porque amarelo ficou falso, então a linha amarela aqui vai ser verdadeiro, o semáforo vai estar ligado direto, certo? Vai ser verdadeiro direto, porque eu não desliguei. Então, ele vai dar início à contagem da linha verde, para acender o verde. Porém, se a gente for analisar aqui o vermelho de novo, não tem nada que desliga o vermelho. Nada que deixa falsa essa linha. O que eu tenho que fazer? Um intertravamento. Colocar o quê? O verde aqui. Então, quando for verdadeiro verde, a minha linha de programação de ligamento do verde for verdadeiro, a minha linha do vermelho não pode ser verdadeira. Então, ela tem que ser falsa. O que eu tenho que colocar aqui? O intertravamento do verde, que é o Alt underline 0. Beleza? Agora a gente vai testar o nosso programinha lá. Beleza? Vamos fazer o download aqui. Beleza? Eu não vou deixar em run, porque eu vou desligar aqui a minha saída. Beleza, desliguei aqui. E agora eu vou deixar um run mode. Beleza. Beleza, vamos ligar a nossa saída aqui, ó. E vamos seguir por aqui mesmo, ó. Beleza, começou a contar o tempo. Ligou verde, aqui ó, verde. Ó, ligou amarelo, desligou verde. Ligou vermelho, desligou amarelo e verde. Agora voltou de novo. Ligou verde. Ligou amarelo, desligou verde. Ligou vermelho, desligou verde e amarelo. Beleza, pessoal? Eu vou fazer uma demonstração como se fosse essa simulação da EHM para a gente entender mais ou menos como é que é. Beleza? E mais pra frente aí eu vou estar postando também, né? Um treinamento em relação a IHMs. Então vou estar postando um treinamento básico aí para vocês dar sequência aí na parte de softwares da ROC. Beleza?